palavra Apocalipse geralmente dá medo para quem não conhece a história do livro. Essa palavra muitas vezes está associada a terror. Pensa-se logo em destruição, caos e dor. Diversas pessoas evitam a leitura deste livro bíblico, interpretando o conteúdo como fonte de medo. No entanto, não é essa a intenção do livro. Apocalipse é uma palavra grega que significa tirar o véu, ou seja, revelação. Ele tem uma mensagem de esperança e seu autor, João, foi alguém que conseguiu olhar a realidade inspirado por Deus. Por isso, anunciou com amor e ousadia a vitória de Cristo sobre o mal. A partir da experiência de João, vamos conhecer um pouco mais da esperançosa mensagem que este livro traz até hoje. Bom dia, meus amores, como vocês estão? Sou a Babi, né? Estamos aqui novamente em mais uma escola bíblica virtual, né? E hoje nós vamos falar sobre João do Apocalipse, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo 20. Eu não quero entrar no mérito, né, de falar sobre o livro de Apocalipse, porque eu sei que realmente é um dos livros, assim, mais polêmicos da Bíblia, né? Mas eu gostaria de verdade que de uma forma muito simples e com um olhar sem pretensão, sem nenhum preconceito, nós pudéssemos juntos, né, olharmos um pouquinho para a história de João, né? Quem foi João, né? O que ele estava fazendo ali naquela ilha, né? E por que ele teve essa experiência tão sobrenatural de ter essa revelação de Deus, né? Muitas vezes quando a gente ouve a palavra Apocalipse, nós já pensamos em quem? Final dos tempos, em guerras, em morte, doenças, né? A gente pensa em fim do mundo, né? É assim que a gente vê em muitos filmes. E também lendo alguns textos, né, do Apocalipse, né, alguns capítulos do livro de Apocalipse que falam de uma forma tão figurada e com tantos animais, né? Mas vamos conhecer um pouquinho quem foi João, né? João, ele estava em Patmos, que é uma pequena ilha da costa oeste da Grécia, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem, né, um mapa, para vocês terem noção aí da distância, né? E onde ficava essa ilha aí, que ela, né, estava no mar Egeu. Na época, essa ilha, né, ela estava aproximadamente a 1 dia de navegação de Éfeso, né? Só que um questionamento importante que a gente pode fazer é por que João estava ali naquela ilha de Patmos, né? Por que ele estava ali? Por causa da palavra de Deus e do testemunho. Isso está no versículo, né? No capítulo 1, versículo 9. É entendido por algumas pesquisas bíblicas como a fim de difundir a palavra, né? Realmente fazer o id. Porém, neste mesmo versículo, a primeira parte nos chama a atenção para a participação nos sofrimentos de Cristo. Vosso irmão, no caso João, né? E companheiro de tribulação. Vamos juntos ler esse texto, né? Nós vamos hoje ler o texto que está em Apocalipse 1, versículos 1 a 3. Vamos ler juntos esse texto de hoje. Vocês podem pegar na sua Bíblia ou também podem ler aqui comigo, né?
A linguagem da minha Bíblia é a linguagem de hoje, mas não importa, né, gente? Bom, vamos lá. Apocalipse ou a revelação de Deus a João. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito nesse livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Bom, amores, né, lendo aqui o texto, a gente, né, já percebe que, né, Deus estava se revelando ali, né, de uma forma realmente sobrenatural a João, né? Há alguns autores, né, que acham que esse João que estava na ilha de Patmos e que escreveu o Apocalipse, né, no caso que teve toda essa revelação, não era o mesmo João, né, lá o filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, e que foi um dos apóstolos ali com Jesus Cristo. De fato, nós não temos muitas informações, mas há algumas coisas que se conectam, né? Mas independente de ser ou não o mesmo João, né? Isso depende de estudos e interpretações de alguns autores, né? Mas uma coisa importante é que, assim, o tempo, o período que eles estavam ali passando, né? Basicamente, né, é uma época em que havia um imperador, né, romano, mais ou menos 81 e 96 depois de Cristo, né? E ali havia uma perseguição muito grande, né? Infelizmente, os cristãos estavam sofrendo muitas perseguições. Então, assim, é direta relação entre essa palavra de testemunho, né, que realmente João estava ali para testemunhar, mas também tinha o outro lado do martírio, né? Realmente João foi para Patmos talvez como um condenado por decisão desse imperador Domiciano. Outra coisa que muitos, né, estudiosos entram num consenso a respeito de João é que ele viveu uma situação difícil. Né? Possivelmente ele estava exilado, assim como o povo de Deus, né, e outros cristãos ali da época, né? E apesar dessa situação deplorável, desconfortável, né, João teve uma grande experiência, né? E essa experiência, né, sobrenatural de revelação de Deus diretamente com João, ela o quê? Resultou nas palavras do Apocalipse, né, do livro que a gente lê hoje. Então, assim, quando lá no texto, né, lendo um pouquinho o texto do Apocalipse, né, lá no versículo 1, né, no capítulo 1, versículo 10, e também no capítulo 4, versículo 2, né, achei-me em espírito. Isso reforça, né, que a experiência que João estava passando ali era realmente sobrenatural, era algo assim estático, era um êxtase,
talvez fora do limite terreno aqui de tempo e espaço, né? É difícil, né, talvez eu transcrever, né, em palavras para vocês, se vocês não tiveram alguma experiência sobrenatural, mas de verdade, amores, vai além da nossa compreensão, né? Alguma experiência sobrenatural de ter uma revelação de Deus, né? Aquele momento entre você e Deus é realmente algo que vai além, né? De estar aqui, né? Vai além desses limites terrenos e de tempo, espaço, é algo sobrenatural, né? É fé. Ele vê uma porta no céu, né? Aberta, uma porta aberta lá no céu. E ele ouve uma voz que o convida a entrar por ela. Ele entra e vê diante do trono, né? Isso tá lá no capítulo 4, versículos 1 e 2. E é justamente de lá, do céu, que ele vê além do que os olhos humanos podem ver, né? Mas o que João vê? Primeiro, João vê com mais clareza a realidade que ele, né, e o povo vivia ali, né? Ele vê a figura de um dragão que persegue o povo de Deus, que no caso é representado por uma mulher, que é a igreja, que somos nós, né? Isso está lá no capítulo 12. E esse dragão, né, que ele vê, ele controla algumas feras, bestas feras, né? Em algumas linguagens está falando. Bestas feras no mar, da terra, que perseguem os santos, né? No caso, o povo de Deus, e exerce toda a autoridade na terra. Além da realidade, né, ali presente na época de João, não foge muito do que a gente vive hoje, amores, né? A gente sabe que a nossa luta não é contra, né, a carne, mas vai muito além, em regiões celestiais, é onde acontece a guerra espiritual, né? E a gente sabe que muitas coisas que acontecem, muitas desgraças, é realmente por poder e domínio do mal, né? É só a gente ligar a TV e ver as notícias. É um poder maligno controlando ali pessoas, situações, né? E ali, no caso, ele via na forma de um dragão, né? Indo um pouquinho mais adiante, além dessa realidade que João estava vivendo, e que não é muito diferente do que a gente vive hoje, essa força, ela gerava dor, morte, perseguição, né? Se ele estava vendo ali a realidade do povo dele de uma forma tão clara, e o povo sofrendo dor, morte, perseguição, muitos cristãos morrendo, né, em nome de Cristo, o que muitos faziam? Desistiam. Muitos cristãos desistiam de continuar a caminhada por conta de tanta opressão. Nós temos alguns, né, registros, por exemplo, o próprio João estava ali na ilha, talvez exilado e sofrendo como tantos outros cristãos na época. Mas será que se fôssemos nós, olhando de verdade, nós aguentaríamos tanta perseguição, tanta morte? Nós somos abençoados, porque hoje nós vivemos, querendo ou não, numa época, num país onde há liberdade, bem diferente da realidade em que João estava ali vivendo, né?
o que que parecia? Parecia que essa força maligna, ela estava vencendo, que ela veio para vencer, né? João percebe que realmente existe alguma coisa errada com o mundo. Ele está sob o domínio do mal. Como eu falei, é só a gente ligar a TV, espreme, sai sangue dos noticiários de tanta desgraça. Porém, João, ele também vê com total nitidez uma realidade para além da terra, né? Ele vê o céu aberto, ele enxerga coisas na ótica de Deus e vê o Cordeiro em pé. O Cordeiro que é Jesus, né? Ressuscitado e glorificado. E é ele quem abre o livro, né? O livro da história, né? E é ele que tem a última palavra sobre a história humana. Isso porque ele consumou na cruz e na ressurreição a vitória definitiva do povo de Deus frente ao império do mal. Apocalipse 21, versículos de 1 a 6. Amores, o que ele viu, resumindo? Ele viu a realidade que muitas vezes nos faz chorar. Nossa igreja mesmo passou por uma fatalidade nessa semana e é muito complicado. Muitas vezes nos faltam palavras para consolar a família e tantas outras famílias e pessoas que viveram, né, momentos muito complicados e difíceis de morte, fome, opressão. E o que nós podemos fazer, amores, é orar, buscar de Deus, né? Pedir que não seja o mal dominando, mas que seja o Cristo que já venceu a dominar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade. Sabe, às vezes parece que a nossa oração acaba ficando um pouco repetitiva. Meu Deus, Senhor, abençoa a nossa cidade de São Paulo, abençoa o Brasil, abençoa o mundo, as pessoas. Mas nós fazemos parte de tudo isso. A igreja vai para além das quatro paredes de estar ali em Vila Penteado. A gente está passando um recadinho aí nos grupos, por exemplo, e falando, gente, vamos lá para a igreja, já começou os cultos presenciais, né? E aí você vai lá na igreja no sábado, no domingo, ora, louva, né? Mas a gente sabe que a luta é fora ali da igreja, né? É com as pessoas, né? É com o mundo, é onde a gente vive. E é aí que a gente tem que se apegar em Deus, para que Ele nos revele a vontade dEle neste mundo. E na verdade, toda essa experiência que João estava tendo, né, que ele teve e que resultou no livro de Apocalipse, na verdade era para que ele visse claramente e que fosse revelada a palavra de Deus para ele e que ele pudesse levar a palavra de esperança e amor. Não é terror, e sim amor e esperança para aquelas cidades, né? O cara era um profeta, era um testemunho de Cristo, né? O livro de Apocalipse, ele é uma espécie de carta, né? Uma carta direcionada às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Isso está lá no capítulo 1, versículo 4. E dentro dessa carta maior, essas igrejas recebem cartas específicas, né? Isso tá lá no capítulo 2, versículo 3. E as igrejas são as 7 igrejas de Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O Apocalipse se dirige a um público anônimo, mas se apresenta como uma carta carinhosa, escrita por uma pessoa amiga para comunidades perseguidas e cansadas que estavam sofrendo. Essa é uma frase, né, que foi tirada de um livro, eu vou deixar aqui para vocês a descrição. É uma das bibliografias, né, que foram utilizadas para essa lição. E amores, na verdade, João, ele estava tendo toda essa revelação de Deus e é exatamente o que nós passamos. Muitas vezes nós temos experiências com Deus ou nós queremos ter experiências com Deus, né? Mas na verdade, todo o propósito de Deus é para a expansão do reino, é para atingir o próximo. Ele conta com cada um de nós, né? As mensagens contidas ali, né, em Apocalipse, desejam animar o povo a permanecer fiel, crendo que Deus tem o controle total sobre a história. Portanto, a última palavra é daquele que assim se define: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17, 18, né? Então, assim, muitas vezes nós, e eu tô falando isso até especificamente para os juvenis, porque talvez, né, ainda estão... Tudo é novo, né? Tanto na vida pessoal, nos estudos, ainda não definiu uma profissão, também está conhecendo a Deus, né? Abrindo, né, o coração para novas experiências, para o amadurecimento, né? E muitas vezes a gente tem o quê? Buscado algumas experiências, por exemplo, nos retiros, na conferência, que vai ser semana que vem, encontro com os juvenis, com jovens, né? Algumas vigílias, grupos de oração, participar do Ministério de Louvor, o Ministério de Teatro, né? Algum projeto de evangelização. Tudo isso, né, nos leva a ter experiências sobrenaturais muitas vezes, né? Mas nós também temos que ir um pouco além. A gente não deve simplesmente buscar, orar, pedir a Deus e simplesmente alimentar ali a nossa fé, mas não buscar a orientação de Deus para colocar tudo isso em prática. Vocês vão ver, vocês vão ter oportunidade semana que vem de participar de uma conferência, vocês vão ouvir palavras maravilhosas, vocês vão ouvir testemunhos maravilhosos, vocês vão sentir Deus, né, em muitas orações e muitos momentos de clamor, vocês vão se derramar diante dos pés do Senhor, vocês vão sentir aquele fogo, aquela chama ardendo no coração. E aí, na segunda-feira, depois que acabou a conferência, acabou? Não. Na verdade, é aí que tá o início de tudo. Ali foi só um momento de experiência, sabe? De se encher, mas a gente precisa transbordar. Tem gente que tá morrendo nesse mundo. Muitas pessoas estão como mortos-vivos. E nós devemos fazer alguma coisa. O mundo chora. Só que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, como fazer. Mas Deus, o Todo-Poderoso, sabe, que tem o poder no céu, na terra, embaixo da terra, Ele vai nos direcionar.
ao que a gente deve fazer, o que a gente deve falar, como a gente deve proceder, se nós deixarmos, né? Então, na verdade, nós também devemos ser esse João que anuncia a palavra de esperança às pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de crise, momentos de perseguição, momentos de sofrimento. Mesmo quando estivermos em situações difíceis, como João esteve, precisamos estar em conexão com o Senhor, a fim de recebermos a palavra de esperança para nossa edificação e do nosso próximo. Amores, basicamente é essa mensagem, né, do estudo de hoje. E eu peço a Deus, né, que fale com cada um, que toque nos nossos corações, a começar em mim, para nós estudarmos mais da palavra, termos mais experiências sobrenaturais, sim, com o Senhor, colocarmos em prática os nossos dons, os nossos talentos, mas também de uma forma muito simples, olharmos com um olhar de amor o próximo que chora, o próximo que perdeu um ente querido, um próximo que está perdido, um próximo que acha que não é ninguém, que não tem valor, um próximo que não sabe por que está nesse mundo. Nós todos somos filhos, nós somos a igreja, nós somos a noiva. E assim como a palavra de Apocalipse veio maravilhosa para João, que ela também seja maravilhosa e reveladora para cada um de nós, para que nós possamos levar essa palavra de fé, de esperança para tantas vidas que sofrem. Meus amores, nós vamos orar agora. E eu peço de verdade que vocês se desafiem a realmente não orar só agora, no final da aula, mas continuar orando e buscando a Deus, se colocando à disposição do Senhor para ser usado como um instrumento de paz, de esperança para a vida de tantas pessoas. Amém? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós já te agradecemos, Senhor, porque nessa manhã nós podemos ouvir um pouco mais da Tua palavra. Esse estudo de Apocalipse que muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças, de tão difícil de entender ou de interpretar, Senhor. Mas fale aos nossos corações, Deus, que nós possamos entender a real mensagem para levar esperança e sermos amor neste mundo, Deus. Já há tantas guerras, tantas mortes, tantas perseguições, Deus. Essa mensagem que está contida na Tua palavra, Deus, é verdade. Porque muitas vezes nós temos visto o domínio do mal. Nós temos visto o mal agindo e pessoas sequer percebendo que estão sendo como marionetes, como bonecos. E que nós não sejamos também esses bonecos de plástico, Deus, a sermos dominados pelo mal, mas que nós sejamos filhos imperfeitos, pecadores, com muitos defeitos, Deus, mas que se prostram diante de Ti e que realmente possamos reconhecer: Deus reina nas nossas vidas, reina nas nossas casas, reina nas nossas famílias, nos liberta, Deus, de vícios, de gírias, de manias, de tantas coisas que nos aprisionam e que possam estar sendo problemas, Deus, nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias, nesta sociedade, Pai. Que nós possamos ser libertos por Ti, porque nós cremos no Deus que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim,
e que nós possamos ser dominados por Ti, Deus. Que o Senhor, que o Teu reino, que o Senhor Jesus Cristo, que o Teu Filho, que o Teu Santo Espírito possa dominar, Pai, as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes, as nossas ações, e que esse mundo, sim, Pai, possa ver a Tua glória, Deus. Que nós possamos fazer este ide, Deus, de transbordar o Teu amor nesta terra, Pai. Fica conosco ao longo deste dia e continue a falar nos nossos corações, Pai. Que possamos ter um relacionamento sendo estreitado dia após dia, Deus. E que o Senhor possa nos moldar, nos perdoar, nos ensinar com amor. Fica conosco, Pai, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amores, que possamos pegar de exemplo também a história de João, né? Esse cara que com certeza sofreu muitas coisas, já era um idoso já, né? E sofrendo ali, talvez exilado, triste, longe das igrejas, dos irmãos queridos, da família, mas que estava ali conectadinho com Deus e pude ter essa oportunidade grandiosa e maravilhosa de ter experiência com Deus. E até hoje nos edificar com essa palavra de esperança, porque Deus está no controle de tudo e que Ele domine as nossas vidas no nome de Jesus. Fiquem com Deus, amores, até a próxima. Tchau, tchau.